Bem-vindos, então, a mais um episódio do Essência Cast. Eu estou aqui com uma pessoa que veio diretamente de São Paulo para as nossas gravações. Olha que honra te receber aqui, Adriano. Seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado. Cumprimento todos a sua audiência e parabenizo pela disponibilidade e pela oportunidade que está dando. Então, obrigada por estar aqui compartilhando o teu conhecimento, a tua história, a tua experiência. E eu gostaria que você se apresentasse para nós. Ok. Quem é o Adriano, né? Um pouco da tua história, da tua trajetória profissional, sobre um pouquinho dos teus valores, para a gente te conhecer um pouco. Vamos lá. Uma história, vou tornar mais breve, né? Mas eu tenho 46 anos, eu sou da área humanas, relacionamento humano, desenvolvimento humano. Acho que começou lá atrás, com 12 anos eu era do teatro, né? Ah, olha só. Percorri o Brasil, né, com uma companhia teatral e gostei da parte da comunicação. Aí me formei na USP em comunicações e a minha trajetória mesmo começou a mudar. Eu já trabalhava na TV Cultura com quase 20 anos ali de idade e foi a primeira vez que eu fui para o Japão em 2000, né? Num grupo de jovens, enfim, buscando espiritualidade, buscando compreender o ser humano, essa conexão, né, maior, enfim. E quando eu voltei do Japão, eu percebi que a minha vida, eu achava que tinha sentido, mas não tinha nada. Eu tinha que fazer alguma coisa para promover um desenvolvimento nas pessoas, para que as pessoas pudessem ser melhores, né? E então eu comecei a buscar, me tornei orientador dentro de uma organização japonesa que tem sede no mundo inteiro, uma espécie de um orientador espiritual, né? Para nós aqui seria, se fosse ligado a uma religião, seria tipo um pastor, né? Mas a gente chama de orientador. Que não deixa de ser um líder, né, Adriano? Eu liderava sedes, eu administrava, né? Olha só. Ali eu era tanto a parte administrativa como a parte humana de lidar com pessoas. E foram 18 anos fazendo isso direto, no Brasil, fora do país, em vários países. Aqui no Brasil, de norte a sul, conhecendo, né? E eu comecei a ficar cada vez mais apaixonado por gente, apaixonado pelo processo das pessoas de desenvolver, né? Como é o que a gente chama de fé, né? Mas o quanto a fé religiosa, muitas vezes, dificulta o despertar da pessoa, né? Que nós somos um país laico, um país, né, onde as pessoas são realmente livres para manifestar o que desejam, mas elas pouco se conhecem. Então, uma das coisas que eu entendi é que uma fé sem autoconhecimento é uma fé que não te liberta, mas é uma fé que te deixa esperançoso, né? Talvez o brasileiro seja conhecido como país, né, de povo esperançoso e que não desiste nunca. Mas eu precisava ir mais além. Então, depois dessa trajetória, eu fui para a medicina bioenergética, entender o funcionamento humano, neurociência, neuroplasticidade, todas essas coisas que funcionam por dentro. Entender a mente humana, como é que funciona né, o equipamento aqui Sim. dentro, né? E por que tem gente que muda e tem gente que não muda? Por que é fácil mudar comportamento, mentalidade ou não, né? Então, tem pessoas boas, maravilhosas, mas que não encontram o que querem. E tem pessoas que você vê que às vezes tem falha de caráter, mas conseguem encontrar e desenvolver coisas. Então, tem mais ali. E aí, nos últimos 7 anos, eu vim juntando essas duas coisas. Tudo que eu trouxe da cultura oriental, Olha só que bacana. princípios que são universais, independente de nacionalidade, etnia, né? Junto com o que eu aprendo e estudo ainda hoje, na parte científica, né? E fui colocando, formatando protocolos e testando com pessoas, né? Para movimentar sair de A e ir para B. Todo esse teu background, né? Toda essa tua experiência, teus estudos, trabalhando com pessoas, liderando, né, Adriano, no dia a dia ali, tu juntou tudo isso, mais a parte da biomedicina, não? Bioenergética, medicina bioenergética. Medicina bioenergética. Medicina bioenergética. É interessante a gente trazer aqui, né? Porque as pessoas não conhecem, né? E aí juntou tudo isso e hoje você tem isso, continua trabalhando isso com as pessoas, mas também com as empresas, né? Então, a partir de 2018, né, eu tive que abrir a minha empresa, eu saí dessa organização, né, na função que eu estava, eu tive que começar a empreender. Então, até então, eu nunca tinha empreendido no sentido bruto da palavra no Brasil, de fazer acontecer. Comecei como terapeuta, palestrando, atendendo no consultório, e depois eu fundei a minha empresa,
né? Na verdade, foi a terceira empresa. E as duas anteriores eu fali, né? Passei por várias situações difíceis. Aprendeu muito também, aprendi né? muito, né? O que eu ensinava na teoria eu tive que viver na prática, né? Passei pelo meu deserto e acho que no decorrer do papo aqui eu vou falando algumas coisas. Tudo aquilo que eu coloquei em metodologia, em processo, eu tive que testar em mim primeiro, né? E testo ainda até hoje. Então, isso dando certo, eu fui montando grupos de mentoria, turmas de mentoria, ainda pessoas individualmente, E né? em outros países, né, Adriano? Eu tenho dois tipos de programa, em português e em espanhol, que é todo o pessoal O Adriano latino. é fluente em espanhol, né? Eu Arriba! eu tento. Adelante! Né? Eu morei muito tempo fora, né? Morei na América Central, morei em países aqui da América Latina, então tive que aprender, né? E aí, liderando e mentorando pessoas, começaram a aparecer empresários. Olha e aí, o que foi gostoso perceber é que a mudança do empresário enquanto pessoa começou a refletir nos números da empresa. Olha só. E aí foi quando, nos últimos 3 para 4 anos, eu levei a minha empresa, então, para atendimento corporativo, para dentro das empresas. Adriano, olha só que interessante isso que tu falou, né? Desenvolver pessoalmente a pessoa fez com que ela desenvolvesse o seu negócio. Sim. Eu já ouvi de uma mentora de empresárias que ela falou, as mulheres buscam na minha mentoria desenvolver as suas empresas e elas se desenvolvem. Olha que interessante, né? E eu quero iniciar essa nossa conversa trazendo sobre essas questões, porque todo mundo precisa de um mentor, né? E a gente vê aí muitas empresas, gestores, líderes que não têm mentores. Eles têm os seus mentorados, eles têm os seus liderados e eles não têm, né? A realidade de muitas empresas. Então, partindo disso, né? E esse teu trabalho com as empresas, o que tu enxerga, a experiência que tu tem de desenvolver pessoas, o comportamento humano, né? E trabalhando com as empresas, o que tu enxerga hoje como talvez o maior problema das organizações? Ok. Eu acredito que no Brasil, né, o brasileiro ele é muito ousado para empreender, né? Até mesmo por uma necessidade, por exemplo. Né? Por exemplo, os riscos que se tem no Brasil, em outros países, a pessoa nem arrisca empreender porque ela tem muito o que perder. Por exemplo, em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, você conhece bem a realidade, se eu tiver com o nome sujo, eu já perco um monte de benefícios, né, que seriam importantes para a pessoa. E no Brasil, não. No Brasil, a taxa de pessoas inadimplentes é muito grande e mesmo assim estão empreendendo. Então, eu acredito que nessa fase, né, nesse olhar ousado de começar a fazer alguma coisa para ter mais renda, para viver o seu sonho, a gente tem mais acesso, num primeiro momento, aos processos. Tem muita gente, você tem fácil acesso a como é que faça um processo administrativo, um processo de vendas. Tem muita gente falando isso. Então, se coloca muito mais energia nos processos do que na pessoa que está por trás do processo. Então, muita gestão, né, Adriano? Ela é importantíssima. Assim, não, né? a gestão de processos, né? Muita técnica, muita... E a pessoa por trás disso, Exato. né? Como é que está a mente dessa pessoa, né? Então, eu tenho até uma frase que é assim, né? Quando eu estou num processo de venda com um empresário, é assim, a gente vai buscar fazer ele crescer sem se perder. Mas, na verdade, quando chega para mim alguém para eu atender, ele já está perdido. O preço do que ele conseguiu hoje é muito alto. Né? A gente diz mesmo na sua vida pessoal. Né? Essa semana mesmo, conversando com vários empresários ali, em processo de fechar a mentoria, um processo com eles. O casamento já não existe há algum tempo, mas a empresa está crescendo. Né? No último ano contratou muito, está vendendo muito, fechando muita parceria, mas são pessoas que precisam já tomar 2 tipos de medicamento. Então a vida pessoal, né? Talvez no Brasil a gente fala, tendo saúde o que importa, né? Mas o que seria saúde para o brasileiro? É conseguir trabalhar no outro dia mesmo, restando pelas metades, né? Mas a vida pessoal, emocional, né? Não está nada bem. Né? Os índices, os números do Brasil são assustadores. Então, né? tu enxerga que o desafio das empresas hoje estaria na pessoa... Primeiramente, a pessoa que lidera. Que lidera, né? A liderança. Isso, o quanto ele se conhece, o quanto ele consegue ter... Porque como eu vim de uma área dita espiritual, né? As pessoas queriam saber muito, Adriano, o que é a espiritualidade para você? Para mim, né, eu defino espiritualidade como o seu estilo de vida.
né? Espiritualidade não está ligado à tua religião. Eu conheci muitas pessoas extremamente religiosas, mas com um baixo nível espiritual. Ou seja, a sua vida tridimensional, né? A qualidade dos seus pensamentos, como você ministra as suas emoções e principalmente como é que você cuida do seu corpo, da sua saúde física, é totalmente incoerente. Então, espiritualidade para mim é a junção disso. Essa trindade é coerente. E se o líder tem isso, e para isso ele vai ter que negociar com o tempo. Ele tem que ter tempo para ele, tempo para a família, para as prioridades dele. E aí a gente começa a entrar num lado que ainda no Brasil é muito ligado à metafísica, né? E tudo que é meio metafísico, subjetivo, as pessoas não dão muito valor, mas é a questão vibracional, né? Tudo é energia e vibração. Se o líder aprende isso na prática, ele entende que lá no final da régua, os números da empresa aumentam. Mas ele precisa cuidar dele e da sua equipe de liderança, em primeiro lugar. Então, a gente olhando para isso, né, que precisamos trabalhar as pessoas que lideram a empresa, né? Em primeiro lugar. E aí, quais são os desafios dessas pessoas que lideram as empresas? Olha, né? Realmente é sobre liderança, é saber se comunicar, né? Uma comunicação mais sem ruído, né? É gerenciar as emoções. É um mix disso tudo, né? Aquela famosa frase que ninguém... É trabalhar a sua espiritualidade, né, Adriano? Ninguém dá aquilo que não tem. Então, por exemplo, quando a pessoa não está resolvida com ela mesma, né? E talvez uma das coisas mais difíceis é o adulto empreendedor estar tranquilo e resolvido com o seu passado. Então as pessoas trazem as suas dores, as suas mágoas, as suas angústias, vamos falar de psicologia, desde a sua primeira infância, dos relacionamentos que, né, não soube lidar. Então o adulto com dinheiro, com liderança e poder, ele precisa ser emocionalmente maduro. Porque senão ele vai ter equipamentos e pessoas muito grandes ali, mas ele não vai saber liderar essas pessoas. Liderar significa conseguir até onde eu delego. Um dos grandes problemas do brasileiro, do líder, ele fica no operacional. Então tem presidentes de empresa que ainda não conseguem ter uma agenda, né, básica porque ele está no operacional. Né? E Adriane, olha só que interessante, esses dias eu falei com uma diretora de RH e ela comentou comigo que teve um líder, né, um gerente de área lá da empresa, que ele ocupa já esse cargo, já em outras empresas ele já trabalhou nessa área como líder há 30 anos, né? E ela comentou que teve uma questão lá um dia que uma funcionária não foi com o uniforme trabalhar. E aí ele pediu para ela, o que eu faço? Se dirigiu a essa diretora de RH, o que eu faço? E aí ela me questionou, a gente estava conversando sobre isso, tu vê, há 30 anos, né? Tu vê, não é falta de experiência, né? Como saber lidar. Há 30 anos ele já trabalhava com isso, e como que ele não sabia, né, resolver a situação? Não, tu vai para casa, tu volta, pega o uniforme, ou, né, tomar uma decisão naquele momento. Então isso me faz refletir sobre isso que tu está falando, né? Para onde essa pessoa está indo, né? Tá indo na mesma direção que a empresa? Qual que é o propósito, talvez, né, desse cara em específico, dessas pessoas, né? O que é dessa forma que tu está trazendo aí, né? Ó, esse exemplo que você está falando é algo corriqueiro que acontece todo dia nas empresas, algo que foge da cartilha. E se a pessoa não tiver um mínimo de gestão emocional, o líder, né? Ele vai tomar uma atitude que não precisa. Ele vai ser duro numa hora que não precisa, ele vai cobrar algo que não precisa, ele não vai estar olhando, talvez, o porquê que essa pessoa naquele dia não teve assim. Então, uma vez me perguntaram assim, Adriano, como é que faz para tomar melhores decisões, né? O nome do meu programa, desde sempre, né, ele se chama O Poder das Decisões. Porque eu acho que, testando já em mim, desde o início, as principais e mais difíceis decisões que eu tive que tomar foram olhando para dentro, né? Eu tendo que me conhecer. E eu considero o seguinte, a todo momento a gente está tomando decisões e o que diferencia líder é a qualidade das decisões que toma, né? A rapidez, o olhar, até onde consegue chegar. Porém, não é só conhecimento. O que eu vejo muito é, para tomar melhores decisões, né, se a gente pode dizer assim, não é o quanto ele conhece, mas quem ele é.
uma pessoa melhor, um ser humano melhor, o quanto ele está resolvido com a própria vida. Não é o conhecimento. Não é o conhecimento. Olha só. As decisões melhores vêm de uma pessoa melhor. Olha que interessante. Repete isso, Adriano. Decisões melhores vêm de uma pessoa estar melhor, dela ser melhor. Ela saber quem ela é e para onde ela está indo. Se a gente vai, né? Como que eu garanto ou tenho mais tranquilidade que aquela pessoa naquela liderança vai tomar boas decisões? Eu preciso ter a segurança de que ela está se desenvolvendo como pessoa. Quanto mais eu me torno melhor como pessoa, eu posso tomar a decisão que for, vai ser de uma qualidade melhor, né? Enquanto eu não me conheço, qualquer coisa serve, né? Vamos pensar assim. E aí assim. fecha com o que nós falamos antes de desenvolver essas pessoas, né? De todo mundo ter um mentor, alguém que... Eu tenho falado assim também com algumas empresas e pequenas empresas e médias empresas, tem lá o líder, tem o gestor e ele cuida de todo mundo e quem cuida dele, né? Quem que é o teu mentor? Ah, não tem. Então essa pessoa precisa também ter, né? Alguém que ajude ela a direcionar, é num bate-papo, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui. Há 3 anos, né, através de um relacionamento, uma amizade que eu tenho com um empresário, ele, passando por uma crise de ansiedade, enfim, me pediu ajuda. Ele estava uma pessoa super bem-sucedida, bem casado, com uma família linda. Ele estava no Nordeste e ele me liga: Adriano, eu preciso falar com você. Eu parei tudo, já falei com ele. Ele falou: olha, eu estou aqui na praia, o lugar está totalmente paradisíaco e tudo mais. Eu me afastei da minha família agora porque eu estava em crise de ansiedade, de pânico. E ali eu, né, tratei algumas ferramentas com ele à distância e ele conseguiu voltar. Eu falei: assim que você voltar, né, para casa, a gente vai conversar. E eu iniciei um processo de mentoria de autoconhecimento com ele. A partir dali, né, ele, né, é um dos sócios fundadores de uma grande empresa do setor funerário, né? E ele então me liga um dia e fala: olha, eu vou colocar um CEO, eu preciso colocar um CEO na empresa, né, uma empresa de mais de 300 funcionários, e eu queria que antes dele entrasse como CEO, ele passasse por mentoria com você. E a gente fez isso, né? O preparativo, né, de autoconhecimento né, e mentalidade, eu pude fazer com esse CEO. E ele, né, já ocupa esse cargo, enfim. E foi tão bom o que a gente fez ali com ele, que então eu passei a fazer mentoria para toda a liderança de cima para baixo, né? Já passou de 30 pessoas que eu liderei, né, ainda estou fazendo trabalho com pessoas ali. Individual esse trabalho que faz. Individualmente, né, um processo de tornar a pessoa melhor. Né? Adriano, até para você explicar um pouquinho, esse trabalho que tu faz com as empresas, então, é individualmente, não é na empresa como um todo, na gestão? Começou individualmente, né? Depois eu comecei a palestrar para as pessoas, mas tem um momento, Manu, que nós somos uma pessoa, né? Sozinho, e a gente é uma outra pessoa no coletivo, no grupo, né? Então, tem situações que só aparecem para ser resolvidas quando ela está num ambiente seguro, num ambiente bem terapêutico. Então, eu nunca deixo de também atender, né? Porque ali ele consegue e aí tu traz também a parte terapêutica também, né? Terapêutica, com ferramentas, né? Ferramentas de neurociência, mentalidade e autoconhecimento. Sim. Né? Então, já que a gente iniciou essa conversa na parte de terapias e tal, Adriano, a questão da saúde mental no trabalho hoje, né? A gente tem aí uma nova norma que exige que as empresas façam esse mapeamento, né, de alguns riscos psicossociais que possam ter no ambiente de trabalho, que a empresa mitigue isso, que a empresa, né, reduza, que ela acompanhe, que ela implemente ferramentas, né, no ambiente de trabalho para que isso diminua ou, enfim. Como é que tu vê isso hoje, a gente trazendo a parte da saúde mental? Né? A gente está falando da NR1, né? A NR1 vem somente para ajudar, só que a gente vai precisar ter um entendimento do que é e como levar isso para a melhoria dos funcionários. Então vamos pensar o seguinte: a NR1, que é uma norma regulamentadora, né? Ela não é nova, né? O pessoal está falando, então parece que é uma norma nova, um imposto que saiu agora. Não, ela surgiu em 1978, né?
E em 78, ela apenas garantia, né, dentro do Ministério do Trabalho, era uma norma que garantia que a pessoa fosse para o trabalho, falando a grosso modo, ela ia para a empresa e a empresa tinha que ter os mínimos de cuidado para ela conseguir voltar com saúde para casa. Então era muito mais ligada à parte física mesmo, né? É a NR1. Depois tem outras tantas NR, que é de altura, material inflamável, ergonomia, né? Iluminação. E um monte de outras coisas. Primeiramente era essa. Em 2019, ela começou a modificar, olhando mais para a questão, né, mental, porque burnout, depressão, ansiedade começou a afastar as pessoas do trabalho. Ok. Em 2024, né, é que começou esse boom de novo de falar sobre NR1, prevendo, falou, olha, a partir de agora, até maio de 2026, daqui a pouco, né, as empresas elas precisam se regularizar. O que é regularizar em relação à NR1? Né? A NR1, ela agora, né, com a atualização, ela precisa ter 2 pontos, né? Esses 2 pontos têm que andar juntos. Primeiro, a empresa tem que ter um diagnóstico de risco psicossocial. O que é isso? Vai ser passado uma pesquisa para todos. Lembrando que quando a gente fala saúde mental na empresa, a gente não está falando, no caso de NR1, a gente não está falando do indivíduo. A gente está falando do ambiente que propicia isso, né? Um trabalho psicológico com o colaborador é algo à parte, não é isso que a NR1 cuida, né? A NR1 tem que garantir que a empresa esteja, né, adequada para que não propicie, por exemplo, assédio, falta de comunicação, falta de clareza nas funções, trabalho muito tempo isolado, né? Até mesmo home office entra, porque se ele tem que fazer algo muito separado, como é que está, né? O quanto a gente sabe dessa pessoa. Então, estar trabalhando naquela empresa, ele precisa ter os mínimos de cuidado, né? A NR1... A saúde mental, podemos dizer assim, ela vem como consequência de algumas medidas que a empresa precisa, porque quando a gente olha, né, isso aqui é interessante trazer esse debate, porque eu senti que está tendo um debate, algumas pessoas aí, surgem muitos profissionais da área de saúde mental falando disso, né? Agora a gente tem um nicho para trabalhar. Eu estou vendo uma discussão, né? Discussão no sentido de debate, né? Sobre saúde mental. NR1 agora é saúde mental, é emoções, profissionais muito dessas áreas surgindo como um nicho de atuação. Mas tu falou ali uma coisa, que a NR1 ela é no sentido do ambiente. Sim. Então, o que a empresa está proporcionando no ambiente? Exato. Como é que está a comunicação do líder? Isso. Né? Então, para que se isso não está de acordo com o senso comum, né, o mínimo que deve estar, eu posso ter a saúde mental... Vai fragilizar, vai chegar fragilizada, né, violada, enfim, posso adoecimento dentro, né, em razão desse ambiente, vamos dizer a palavra tóxico, né, esse ambiente que não está proporcionando essas condições saudáveis de trabalho. Seria frágil, né? E descuidado, não tem um olhar, porque enquanto o olhar da liderança é apenas... ele tem aonde trabalhar, eu tenho o insumo, né, se é um produto ou serviço, eu preciso de resultado, né, eu não tenho um olhar claro para entender como é que está esse, né, porque isso essa pessoa. É interessante, né, Adriano, de debater, porque isso vai ser, como a gente estava falando ali antes, vai ser indícios para uma demanda trabalhista, né, vai ser evidências para uma demanda trabalhista, então isso tem que estar muito claro, as empresas, e isso é um canal para a gente estar falando sobre isso, né? Olha, as empresas vão estar cumprindo a NR1 quando? Ótimo. Pela lei, existem 13 riscos que precisam ser olhados. Então, 13? Por exemplo, 13. Então, vamos dividir a norma, né, a exigência da norma em 2 coisas. Primeira coisa, que é um diagnóstico. Preciso ir no médico, eu vou pedir um diagnóstico de sangue, né, um exame de sangue. Só o diagnóstico já garante que eu vou ter saúde? Não, eu sei o que eu tenho. E aí depois eu vou precisar de um tratamento. Então, a norma é a mesma coisa. Você precisa de um diagnóstico de risco psicossocial documentado. Do ambiente. Isso, através das pessoas. Né? Então, por exemplo, na minha empresa a gente vai ter um formulário que cada funcionário vai responder de forma anônima, ele não se identifica, e são 50 perguntas que ele vai pontuar ali. Então, a gente vai passar com todos. Depois, a gente vai preparar um laudo de diagnóstico. E aí eu sento com a liderança, o dono da empresa, e falo, olha, a tua empresa, nem ele sabe o que está acontecendo.
Não né? sabe, E, né? mas isso aí não é função do RH fazer da empresa? Não, porque o próprio RH precisa ser questionado também. O líder Né? precisa, né? Claro, porque A diretoria deles pode fazer, mas ele também você precisa. se sente, por exemplo, uma das perguntas, você se sente com medo de falar o que se sente por uma represália, alguma coisa assim? Então não é a empresa, tem que ser alguém de fora. E aí, a partir desse diagnóstico, essa é a primeira parte. Ok, o que mais que precisa? Só isso a empresa já está ok com a NR1? Não. Ela precisa ter um programa de implementação de programas ali mensais, de ações e tal, aonde vai mitigar isso. Tem que pelo menos a cada 2 anos, né, precisa ser renovado e olhado para isso, né? Então não dá para garantir que vai eliminar 100% aquele risco. Tem risco que é difícil, porque você muda de pessoas, a pessoa naquele dia ela não está bem, ela falou alto, pode acontecer, né? Só que você tem que garantir que a empresa sabe daquilo e tomou providências. Então, esses documentos, eles são laudos documentados, isso vai para o PGR da empresa e depois lançado no e-social. Então, ou seja, a documentação está feita, porque até então precisa ter o diagnóstico de risco, o plano de ação, e isso vai para o PGR. O plano implementado. Né? O plano sai a partir do diagnóstico. Olha, de acordo com isso, a gente vamos propor essas medidas e ações. Precisa ser algo continuado. Então, a gente propõe mensalmente, né, entrar com esses de acordo. Claro, a gente vai primeiro iniciar com os riscos mais críticos. Tem que começar por esses. Muito diferente da empresa achar que fazer palestrinha motivacional, fazer, né, algo no Janeiro Branco, em Setembro Amarelo, faz uma palestra, um movimento. Algo isolado, né, Adriano? Isso, não é isso. Porque muitas vezes não tem nenhum problema, por exemplo, de suicídio naquela empresa. Mas está tendo um problema imenso de turnover, todo mundo sai daquele porque se sente ameaçado por tal pessoa, né? Ou tem tal medo, situação. Tá com medo, né? Exato. Ser mandado embora. Sabe um dos pontos que bate muito? É as pessoas não se sentirem valorizadas. Tem saído muito nos diagnósticos, né? Baixa valorização. E o próprio líder, às vezes ele não tem acesso a essa informação. Então, é feito tudo isso e é explanado para o dono, e aí a gente começa com essa parte da implementação dentro da empresa. Daí existem várias formas de fazer, né? Uma das coisas que a gente tem visto muito é também a parte da aromaterapia, aí entra psicólogo, pode entrar terapeuta, pode entrar diversas pessoas. Uma coisa importante lembrar, a pessoa que implementa, né, a NR1, ela não precisa ser psicólogo, terapeuta, nada disso. Ela precisa ser só uma pessoa formada e instruída como implementador de NR1, né? Então, ou seja, é um campo muito vasto, né? A lei, ela tem uma definição, eu não lembro agora, mas ela tem pessoas que trabalham, né? Ela fala possa cumprir isso para que ela vai assinar ali, que ela sabe fazer aquilo. Pessoas que... Né? Isso, exato. Né? Estão preparadas para fazer aquilo. Né? E aí, por exemplo, como há 3 anos eu estou no segmento funerário, eu acabei entrando, né? Por causa dessa grande empresa, que é a Urnas Rigon, né, aqui do Sul. E a partir dali eu comecei a ter acesso a várias funerárias, e enfim, né? E aí, colocando, né, em prática a NR1 junto com eles, por exemplo, tem uma demanda muito grande ligado, nesse caso das pessoas que estão trabalhando ali com o luto, é uma demanda emocional muito grande, a carga é muito grande. E tudo isso não é cuidado, talvez, da forma como eles estão, né, como se está olhando. Então, a gente tem feito um trabalho bem interessante, né, de prever, prevenção, é um cuidado, você desenvolve a pessoa. E o trabalhador, se a gente vai pensar assim, no Brasil, a questão material financeira, ela é talvez um dos pontos principais que faz com que a pessoa tome decisão onde ela quer trabalhar, né? É no bolso, infelizmente, mas é. Sim. Mas quando a gente soma, né, uma boa remuneração justa e com ambiente de trabalho onde entra a palavra cultura, né, onde a cultura da empresa faça com que ele se sinta melhor, né, se sinta bem, se sinta cuidado, essa pessoa, ela compra a empresa. Eu estou falando do colaborador. Sim. Ele vai defender a empresa. Então, uma das coisas que se gasta muito dinheiro, né, hoje é com contratações e demissões. Sim. Então, a pessoa, ela pode até receber uma proposta melhor, onde vai ganhar um pouco a mais numa outra empresa. Muitas vezes a empresa não precisa contratar mais, ela precisa organizar o que tem. Saber né? reter talentos, né? Então, se a pessoa, ela por 300, 400 reais, ela sai e vai trabalhar em outro lugar, significa que era o único diferencial, ela só precisava do dinheiro. Não. Adriano, agora eu pensando aqui, ali no início tu trouxe, né, a questão de desenvolver as pessoas, desenvolver a liderança. Então, nesse caso,
né, da NR1 que as empresas têm que implementar, vamos dizer que, independentemente dos programas, né? Um programa talvez vai trazer a parte da nutrição, vai ter a psicóloga disponível, né? Um outro programa já não vai trazer mais a parte da liderança. Então vão ter vários enfoques e tal. Mas de uma forma sem um diagnóstico específico, vamos dizer assim. Né? Dependendo do diagnóstico, aqui eu vou ter que trabalhar com uma psicóloga, então eu preciso contratar uma psicóloga. Eu quero saber bem de ti, assim, bem o que tu pensa sobre isso, a solução maior. Né? Então, a gente vem lá da liderança, que o problema é a liderança, né? A gente vem de que precisamos desenvolver as pessoas. Eu tenho um diagnóstico aqui e eu preciso de um plano de ação. Um plano de ação genérico, por exemplo, que se toda empresa implementar esse plano de ação, ela vai ter algum resultado. Isso vai impactar na rotatividade, vai diminuir a rotatividade, vai diminuir o absenteísmo, ela vai ter mais resultados, o trabalhador vai se sentir melhor, vai se sentir mais pertencido e tal. Podemos dizer que esse desenvolvimento pessoal das pessoas e esse treinamento da liderança seria uma solução? Com certeza, porque senão a gente só vai estar atentando a algo... Esse aqui é um baita corte, hein? Vamos lembrar disso. A gente vai estar atentando somente a algo que é se livrar de uma norma. Atualmente, né, o que a minha empresa tem colocado? A primeira etapa de diagnóstico de risco, onde é colher dados, né? Eu não faço somente isso. Eu visito a empresa, eu faço uma palestra para todo mundo, eu vou colher esses dados que são colhidos em uma semana, todo mundo respondendo esses formulários, mas eu já coloco pelo menos de 4 a 6 encontros online aonde eu vou levar isso. Sim. Todo mundo conseguir compreender. Então, como é que a gente pode resumir o que seria já geral para todo mundo? Sim. Né? Existe uma dificuldade muito grande dos liderados compreenderem bem aquilo que até então muitas empresas só têm no quadrinho, que é missão, visão e valores. Sim, sim. Os valores, principalmente, quando os liderados eles conseguem compreender, eles sabem o porquê que ele vai fazer aquele trabalho. Então, a falta de um objetivo maior do porquê que eu faço aquilo, né, nasceu de um sonho de alguém que criou. Não importa que tipo de produto ele está vendendo, que tipo de serviço ele está vendendo, né, por mais commodity que seja, existe um sonho de alguém que parou a vida e começou a liderar. Então, isso, desde lá do fundador, tem que ser passado numa cultura para que o último lá da ponta, né, o colaborador, entenda qual é o objetivo maior da empresa. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é relacionar-se... O colaborador, então, entender isso. O propósito maior da empresa. O propósito maior da empresa. O propósito maior da empresa, né? Isso já é algo que parece que é óbvio, mas não é. Não é. Por isso que ele se irrita com coisa, muitas vezes ele começa a falar mal da liderança, ele não sujeita, muitas vezes, a fazer algo, né, que poderia beneficiar todo mundo, né? Esse é um primeiro ponto. Outro ponto é relacionar-se com pessoas é difícil. O ser humano ele se desenvolve quanto mais ele se relaciona com pessoas, né? Então, enquanto eu não sei mais de mim, eu vou levar muitas coisas para o lado pessoal. Eu vou colocar na relação tudo aquilo que é buraco em mim, tudo aquilo que é falta em mim. Então, o relacionamento, né, ele se torna muito mais duro, direto, e muitas vezes apenas vertical. Por exemplo, eu mando e você obedece. Eu só não falo o que eu estou pensando, porque senão pode ser que eu vá ser mandado embora. Mas o ambiente, né, quando é tratado dessa forma, ele está árido demais, né? Então, essa parte, sim, você se resolver para compreender que isso a gente chama de gestão emocional. Sim, gestão emocional. Né? Eu não estou muito bem hoje, mas eu sei que você não tem nada a ver com isso. E, às vezes, se escapar alguma coisa que eu falar, você também percebe, não, hoje você não estava bem. E a outra parte é comunicação. Quais são as formas de comunicação? Né? Então, a gente fala do CNV, comunicação não violenta. Comunicação não é só verbal. Todos os tipos de comunicação numa empresa precisam fazer com que as pessoas sintam-se tranquilas e motivadas a trabalhar cada vez melhor, né? Não é obrigação da empresa motivar o colaborador, né? Mas é criar um ambiente onde ele se mantenha motivado, ali, né? Porque senão ele vai ter que ter um motorzinho para o ambiente horrível, ele não vai conseguir, né? Então podemos fazer um resumo. Eu digo muito, né? O problema está na liderança, mas a solução também está na liderança, né? Exato.
Interessante isso, né? Porque a pressão também está na liderança. Também, né? Então ele vê, também eu tenho que fazer né? isso, e a única forma do líder, muitas vezes, quando ele não se conhece muito, é se doar ainda mais. E aí ele desequilibra o outro lado da balança pessoal da vida dele. Então a cobrança do outro lado, que é a vida pessoal, família, saúde, isso começa a pressionar ainda mais, né? Só que a gente ainda vem de uma cultura no Brasil onde cansaço é virtude. Não dormir é virtude. Nossa, ontem trabalhei final de semana. O esforço, né? Você vai postar no seu Instagram, olha a hora que eu tô indo dormir. Exato, Isso para mim não é virtude, é falta de organização. Exato, você tá levando sua vida de qualquer jeito, né? Você vai fazer um dia ou outro, você vai precisar dar o exemplo e fazer a coisa acontecer. Mas depois que você já está uma empresa estruturada, você ainda ter esse estilo de vida. De não para nunca. Alguma coisa está em falta, né? Exato, eu preciso mostrar que eu tô lá. Então, não. Né? Então, um período, né? É aquela coisa, né? Um desequilíbrio momentâneo para poder alcançar um pouco, né, de equilíbrio ou poder ter aquela possibilidade de equalizar, né? Tem se falado sobre isso hoje, né? Dependendo da fase que eu tô, então eu vou equalizar. Não, a prioridade hoje vai ser mais o trabalho, porque eu preciso me dedicar nesse projeto aqui. Mas assim que eu organizar tudo isso, eu vou... Né? E dá para fazer. Quando você monta uma equipe, né, você consegue ter pessoas ali que estão entendendo o que está fazendo, muitas vezes você diminui o ritmo naquela fase, não vai comprometer. Né? Porque muitas vezes você vê um monte de gente correndo desesperadamente para lugar nenhum. Então tem todo mundo acelerado, fazendo coisa, e na verdade está voltando... ocupação, né? Todo mundo tá voltando para um lugar que ele já passou. E não está sendo efetivo, né? Produtivo, né? Então estar presente, né, fazer as coisas com real objetivo do porquê que você está fazendo aquilo. Então o líder, quando ele encontra isso, né, ele vai contagiar e ele vai principalmente formar uma nova liderança. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. Né? O medo do líder muitas vezes mas se eu formar essa pessoa, daqui a pouco ela sai. Eu formo, ela aprende tudo, ela sai. Né? Tem que acabar com essa... Eu preciso formar uma equipe e saber que a pessoa ela não vai ficar para sempre aqui. Crença, né? E que legal que ela sai, que ela construa ou tudo mais, né? Mas não se pensa assim. Então, às vezes, eu não dou tudo. Eu ainda sou detentor de toda a poção mágica, é só eu que sei. Eu não ensinei tudo para o meu discípulo, porque senão daqui a pouco ele vai pegar o meu lugar ou ele vai virar meu concorrente. Isso é uma fragilidade do líder. Tem espaço para todo mundo, desde que a gente saiba fazer algo que abrace todo mundo também. E as pessoas precisam entender isso, né? Aos poucos vão entendendo, vão se sensibilizando para confiarem mais em si, né? E isso só é possível. Empresas que estão fazendo isso já, os resultados aparecem nos números. Nos números. As vendas melhoram. Esse desenvolvimento pessoal, retenção de cliente, esse autoconhecimento, isso. né? É totalmente diferente você né, você receber um processo de venda por uma equipe muito bem estruturada emocionalmente. Né? A gente que trabalha com isso toda hora, né, vendendo e comprando de alguém, a pessoa já vem com um formulário, já sabe, essa pessoa ela entrou no script da venda, que todo mundo já conhece. O lead. Né? Mas muitas vezes o diferencial é do valor de atenção. E isso uma pessoa resolvida consegue dar. E hoje em dia, em tempos de IA, que elas vêm até para nos ajudar muito, essa parte humana, né, ela vai ser a diferença, né? Muitas pessoas, esses relatórios estão vindo. Cuidar de quem cuida, né? Cada vez mais IA está tomando espaço e vai tomar muito espaço e vai deixar muita gente preparada fora do mercado. Mas quanto mais avança a IA, eu também acredito muito que vai precisar do humano cuidando do humano. Sim. Né? E isso a própria IA, ela mesma mostra. Né? O humano precisa ainda se sensibilizar pelo humano. Isso nunca vai ser trocado. Perfeito. Adriano, nós ficaríamos discutindo Ótimo. mais horas sobre o tema. O tema ele é instigante, ele é polêmico, né? Sobre pessoas, né? De uma forma geral aqui. Mas eu queria que tu colocasse aí, desse uma mensagem, né, final para os empresários que podem estar nos assistindo, para as empresas, né? A tua mensagem aí de futuro das organizações aí, de acordo com a tua experiência, né? E o teu conhecimento também. Primeiro, antes de eu finalizar, quero parabenizar por essa tua postura, né, de parar, colocar o holofote nisso, né, abrir esse espaço de conversa. E com certeza você vai ver muitas pessoas sentando aqui, transmitindo as suas realidades, o seu pedaço da verdade dele, né? Mas somente a gente tem esse espaço quando alguém para o que está fazendo para equalizar isso, né? E possibilitar. Então, você está de parabéns, né? Agradeço muito esse espaço.
E mensagem final é o seguinte, eu acho até, eu vim sensibilizando-me nesses últimos anos, até mesmo por eu atender muito o setor funerário brasileiro, e talvez uma das coisas que mais me motive, né, na vida é a própria finitude dela, né? E a gente tem um relacionamento muito truncado com o tempo. Sim. A gente não se relaciona bem com o tempo. A gente vive de uma forma como se não estivesse compreendendo o que está acontecendo. E a experiência do agora, ela é muito boa, ela resume muita coisa, né? E desde a minha época de missionário até hoje, lidando com pessoas, né? Eu acho que uma das coisas que mais me completa, né, é conseguir descobrir mais de mim e como que eu posso ser útil através do que eu sei e do que eu faço. Se o líder buscar esse desenvolvimento pessoal dele, né, ele precisa começar a acreditar um pouquinho mais que a vida retorna, a vida vai dar, né? Então, nesse meio muito competitivo, onde a gente acaba endurecendo e não vendo a pessoa que está do lado, né? E a gente precisa voltar a se sensibilizar, assim. Então, estamos em 2026, é um ano muito nó para o Brasil também, para o mundo. A gente está passando por situações que nos distraem demais. Se a gente não estiver atento, a gente se distrai. Já está finalizando o mês de março. Então, viver de uma forma automática, repetitiva e distraída, talvez seja a pior coisa, a pior decisão que a pessoa pode ter. É não isso que vai adoecer, né? É isso que já mostra que está doente. Né? Então, não importa aonde a pessoa vai chegar, mas que ela chegue com senso de presença. Né, interessante, viver no automático está adoecendo as pessoas. Já é o sinal que já está enfermo. Viver no automático de uma forma repetitiva, né? E por isso que eu tenho um bordão meu que é assim, a vida só conversa com decisões, o resto é só repetição. Olha aí. Então, que a gente aprenda a ter melhores decisões. Melhores decisões. Muito bem! Obrigada, Adriano. Obrigado ao nosso Michael na produção. Obrigado aos nossos bastidores aí, nossa plateia, né? Obrigado. Ficou legal. Vou ter que fazer um corte aí dessa parte agora, ó.